Meu nome é Dorothy Simons, e desde jovem, sempre me vi como uma mulher temente a Deus. Aprendi que uma cristã deve ser firme, dedicada à doutrina e atenta à sua fé. Eu procurava ser essa mulher aos olhos da igreja. Era vista como exemplo, nunca faltei a um culto, lia a Bíblia todos os dias e sabia de cor muitos versículos. Sempre tinha uma palavra para oferecer, fosse um conselho, uma correção ou uma exortação. Sentia que era meu dever observar e corrigir, afinal, alguém precisava garantir a pureza da igreja, certo? Mas nunca percebi o veneno que se escondia em meu coração. Pode parecer estranho ouvir isso de alguém com tantos anos de igreja, mas a verdade é que minha religiosidade me cegou. Aos poucos, minha fé deixou de ser sobre amor e passou a ser sobre regras. Comecei a confundir santidade com julgamento, e pior ainda, correção com condenação. Achava que estava ajudando quando apontava os erros dos outros, criticava a roupa das jovens do louvor, comparava os pastores, julgava como as pessoas oravam, cantavam e jejuavam. Nada passava despercebido aos meus olhos. Porém, por dentro, minha alma estava cada vez mais amarga. Eu orava, mas minhas orações eram cheias de reclamações. Jejuava, mas me queixava durante o jejum. Louvava, mas minha mente estava analisando tudo ao redor. Eu dizia: Senhor, estou vigiando. Mas na realidade, estava julgando. E o julgamento estava em minha língua, que em vez de edificar, destruía. Com minha boca, eu derrubava reputações, matava amizades, espalhava fofocas disfarçadas de motivos de oração. Pensava que estava no caminho certo, pois aos olhos humanos, não cometia pecados visíveis. Não falhava nos cultos, não bebia, não mentia, não traía. Ainda apontava os erros de outros. Como poderia estar errada, então? Mas tudo mudou naquele dia. Não vou entrar em detalhes agora, mas quero que você reflita por um momento. E se você, como eu, estiver preso em um pecado, que dentro da igreja foi normalizado, e se o que você chama de zelo for, na verdade, julgamento, e se sua fidelidade estiver sendo corrompida por uma língua afiada que corta mais do que cura. Passei mais de 70 anos acreditando que estava servindo a Deus com sinceridade, e de certa forma, estava. Mas sinceridade sem arrependimento não salva. E naquele momento em que minha respiração cessou e senti meu coração parar, tudo ao meu redor escureceu, percebi uma verdade que mudou tudo. Há pecados que o diabo nem precisa provocar, porque nós, com nossa própria boca, já fazemos o trabalho dele. Pode parecer exagero, mas o que me foi revelado na eternidade me fez tremer. E não estou dizendo isso para causar medo, mas porque você precisa saber. Há muitas pessoas dentro da igreja hoje vivendo como eu vivia, achando que estão certas, mas na verdade, estão cegas. E o pior é que o cego que se acha luz é o mais perigoso. Se você acha que isso não tem a ver com você, talvez seja exatamente por isso que você precisa ouvir até o fim. O julgamento que recebi não veio do pastor, nem da liderança, nem da congregação. Veio daquele que sonda corações e examina intenções. E quando ele falou, eu desabei. Mas essa parte eu te conto daqui a pouco. Era uma manhã como qualquer outra. Acordei cedo, preparei meu chá, organizei os hinos que cantaria no círculo de oração e revisei minha leitura bíblica do dia. Tudo dentro da minha rotina, uma rotina que eu tanto me orgulhava de manter há décadas. Mas algo estava estranho naquela manhã. Não conseguia explicar, mas havia um peso no meu peito, uma inquietação na minha alma. Era como se o céu estivesse me observando com mais atenção do que o normal. Ignorando esse sentimento, pensei que por estar indo servir, Deus certamente se agradaria disso. Estava no púlpito, sentada na minha cadeira de sempre, quando senti a primeira fisgada no peito. Não foi forte o bastante para me derrubar, mas o suficiente para me tirar o fôlego por alguns segundos. Tentei disfarçar. Não queria parecer fraca. Respirei fundo, sorri e continuei, mas meu corpo já sabia. E meu espírito também, mesmo sem admitir. Naquela tarde, ao chegar em casa, o silêncio parecia mais profundo do que o normal. Lembro de ter olhado pela janela, como se esperasse ver algo. Mas não havia nada ali, exceto o céu carregado e um vento estranho soprando pelas cortinas. Foi quando tudo começou. Senti como se um peso de 1000 pedras tivesse sido colocado sobre o meu peito. Tentei me levantar, mas não consegui. Meu corpo afundava no sofá. Minha respiração ficou curta. Os sons ao redor começaram a se distanciar. As paredes, antes firmes, começaram a girar, e então o tempo parou. Sabia que algo sério estava acontecendo. Pela primeira vez em muito tempo,
Senti medo, um medo que não consegui controlar, um medo que não vinha do corpo, mas da alma. Meu coração acelerava e desacelerava em intervalos assustadores. Uma lágrima escorreu, mas eu não sabia se era de dor ou desespero. Fechei os olhos por um momento e tudo escureceu. Quando os abri, não estava mais no sofá. Estava flutuando acima de mim. Meu corpo estava ali, caído, inerte, sem expressão. Meu rosto estava pálido, os olhos entreabertos, um dos braços pendendo para fora da poltrona. A xícara de chá que eu tomava estava estilhaçada no chão, espalhando pedaços e líquidos sobre o tapete. Eu me via, mas não sentia meu coração batendo. Não sentia o peso do meu corpo. Eu me via, mas não me reconhecia. Ali pairando acima de mim, percebi que tinha deixado a vida. E o mais assustador não foi a morte. Foi o silêncio. Um silêncio espiritual tão profundo que parecia me engolir. Eu esperava ouvir o som dos anjos, ver uma luz celestial ou algo que confirmasse que eu estava prestes a entrar no descanso eterno. No entanto, tudo o que senti foi um vazio absoluto. Não havia música, nem festa, nem uma recepção calorosa. Havia apenas eu e uma presença que se aproximava lentamente, mas com firmeza. O ambiente, que antes era apenas escuro e silencioso, começou a se preencher com algo indescritível, mais forte do que qualquer palavra humana poderia definir. Não era exatamente medo, mas tampouco era paz. Era um reconhecimento profundo de que algo sagrado estava se aproximando. E com essa presença, vieram memórias, lembranças de palavras ditas em segredo, olhares carregados de julgamento, frases proferidas com desprezo. Cenas que eu acreditava ter esquecido começaram a se desenrolar em minha mente. Momentos em que minha língua feriu pessoas que eu nunca deveria ter machucado. Cada palavra, cada crítica, cada murmúrio, agora carregavam um peso eterno. Eu tentava desviar o olhar, mas as imagens estavam dentro de mim. Elas me cercavam, me condenavam. Eu não estava diante de um juiz, mas diante da minha própria consciência, que agora era o tribunal. Tudo o que eu pensava ter feito por zelo se revelou como arrogância disfarçada de santidade. E antes mesmo de ele aparecer, eu sabia. Eu não estava preparada. A dor que senti não era mais física, mas espiritual, o peso de uma verdade que eu nunca quis aceitar. E naquele momento, flutuando entre dois mundos, entendi que o inferno não começa com fogo, mas com a consciência. Foi ali, pela primeira vez em décadas, que percebi que não havia ninguém para corrigir, ninguém para observar, ninguém para julgar. Eu estava sozinha diante da verdade que não podia mais esconder. Então ele apareceu. Mas antes de te contar o que aconteceu, preciso que você saiba que o tempo ali não tinha mais significado. O que antes se media em horas agora era apenas uma sequência de sentimentos profundos, esmagadores, incontestáveis. O silêncio ao meu redor era tão completo que parecia gritar. E no meio desse silêncio, algo começou a acontecer, uma brisa leve, mas não como o vento que conhecemos. Era uma brisa interna, como se minha alma estivesse sendo tocada. Em seguida, um calor. Não um calor abrasador, mas um calor que penetrava profundamente. E então uma luz. Mas não uma luz comum. Era uma luz viva, pulsante. Surgia lentamente, como algo que não invadia, mas se revelava. E a cada centímetro que ela avançava, meu ser inteiro estremeceu. A luz não pedia espaço. Ela era o próprio espaço. Não fazia sombra, pois era a fonte de toda a luz. Ela não vinha de um lugar, ela era o lugar. Minha alma soubera, antes mesmo dos meus olhos, que ele estava vindo. Meu primeiro impulso foi recuar. Não porque eu não o amasse, mas porque diante de sua presença, percebi o quão pequena, suja e distante eu estava, mesmo acreditando estar próxima. Não havia palavras. Não havia argumentos. Tudo o que eu sabia, tudo o que ensinava, tudo o que julgava, nada disso fazia sentido ali. Foi então que ele apareceu. Não havia um rosto humano, mas também não era um ser distante. Havia algo em sua presença que englobava tudo, força e ternura, justiça e misericórdia, glória e humildade. Ele era ele e eu o reconheci sem que uma palavra fosse dita. Seus olhos, eles não apenas viam, mas penetravam profundamente. Não se limitavam à aparência, viam a raiz, a intenção, o motivo. Cada olhar que lancei em julgamento, cada pensamento disfarçado de discernimento, cada palavra que disse em nome da verdade, que na verdade escondia minha vaidade, tudo estava diante dele. Eu quis me esconder, quis gritar, quis pedir perdão. Mas diante de sua presença, até o pedido de perdão parecia pequeno,
porque ali a verdade não era uma escolha. Ela era uma revelação que não poderia ser ignorada. Ele não gritou, não me acusou, não apontou o dedo. Mas a dor que senti foi pior do que qualquer grito, pois quando ele me olhou, eu entendi. Ele me mostrou tudo, sem uma única palavra. As cenas começaram a passar diante de mim, como se fossem projetadas na eternidade. Eu me vi sentada nas reuniões, cruzando os braços, revirando os olhos quando alguém pregava de maneira que eu não gostava. Me vi corrigindo jovens com palavras duras, disfarçadas de zelo. Vi a irmã que deixou de ir ao culto porque eu comentei sobre sua saia. Vi o irmão que chorou em casa depois de eu dizer que sua oração não tinha poder. Vi pessoas se afastando, não de mim, mas de Deus, por causa do que eu disse. Eu não matei ninguém, mas minhas palavras foram como lanças, como veneno. Foi então que ele falou. Não com som, não com voz, mas com a verdade que penetra mais fundo do que qualquer espada. Você usou a verdade para ferir, não para curar. Usou a santidade como escudo para o orgulho. Julgou em meu nome, mas não com o meu coração. Foi como se o chão espiritual desaparecesse sob meus pés. Eu me senti nua, exposta, quebrada. Toda a aparência de santidade que eu mantinha diante dos outros agora era apenas um véu rasgado diante dos olhos dele. Eu pensei que ouviria uma sentença, que ele me afastaria, mas o que recebi foi algo muito mais doloroso. Um silêncio profundo, cheio de dor, a dor de um pai que viu sua filha se perder dentro da própria igreja. E naquele momento, eu entendi algo que nunca havia compreendido, mesmo depois de décadas sentada nos bancos da igreja. Não é o pecado escandaloso que mais destrói. É aquele que se esconde atrás da religiosidade. É aquele que ninguém confronta, porque parece zelo. É aquele que destrói por dentro, enquanto canta hinos por fora. Foi naquele momento que ele se aproximou. Sua presença estava tão próxima, que se eu ainda tivesse um corpo, teria sentido sua respiração. Ele não falou mais nada, mas seus olhos penetraram profundamente em mim, revelando uma última visão, uma igreja, um culto, pessoas sorrindo, adorando, servindo. E ali no meio de tudo aquilo, alguém cometendo o mesmo erro que eu, julgando, comparando, ferindo com palavras suaves e olhares duros. Então ele sussurrou. Não com palavras, mas diretamente dentro de mim. Volte e avise a todos. Quando ele me disse para voltar e alertar a todos, senti um tremor interno. Não apenas pelo peso da missão, mas porque sabia que não estava sendo enviada com uma mensagem comum. Era um alerta, uma advertência rigorosa, mas cheia de amor, uma correção divina que não poderia mais ser ignorada. Seus olhos não demonstravam raiva, mas uma tristeza serena, como a de alguém que já tentou avisar inúmeras vezes e foi ignorado. Ele falou comigo de forma direta, sem rodeios, sem metáforas. Era a verdade, nua e crua, e não havia como me esconder dela. Dorot, você usou minha palavra como espada, mas não para lutar contra o pecado. Usou-a contra meus filhos. Aquela frase me atingiu como um raio. Sempre acreditei que estava defendendo a verdade, que minha firmeza era necessária. Mas Jesus me mostrou que muitas vezes minha firmeza não passava de frieza, meu zelo era orgulho, meu discernimento se transformará em crítica, e minha pureza doutrinária era apenas medo disfarçado de autoridade. Ele continuou. Muitos hoje confundem santidade com rigidez, confundem correção com condenação. Usam a Bíblia como martelo, quando deveriam usá-la como espelho. Naquele momento, quis chorar, mas não havia lágrimas. A dor não era física, mas espiritual. Era como se todas as palavras que eu havia proferido ao longo da vida voltassem com um peso dobrado, apertando meu coração. E então ele me mostrou uma imagem, uma jovem, sozinha, sentada no último banco da igreja, chorando em silêncio. Eu a reconheci. Eu a havia confrontado meses antes, criticando sua roupa, dizendo-lhe que precisava se santificar e que daquele jeito envergonhava o altar. Achei que estava fazendo minha parte, mas agora diante de Jesus, vi o que aconteceu depois daquele culto. Ela foi embora, sentindo-se indigna, parou de ir à igreja, parou de orar. Sentiu que Deus não a amava e que não havia mais lugar para ela. E tudo isso começou com uma palavra minha. Foi então que Jesus me disse algo que nunca mais vou esquecer. Você não me representava quando falava, representava a si mesma. E todo aquele que fala em meu nome, mas sem o meu coração, é um perigo para o meu rebanho. Essas palavras rasgaram minha alma. Eu que tanto me orgulhava de estar na igreja há tantos anos, agora ouvia do próprio Cristo que eu fui uma pedra de tropeço. Então ele citou uma passagem da Bíblia,
não com voz humana, mas de uma forma que penetrou em minha alma. Nem todo o que me diz: Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Eu tremi. Eu me vi naquele versículo. Eu dizia Senhor, Senhor todos os dias, mas a vontade do Pai, essa eu distorcia com minha justiça própria. Jesus me revelou que muitos dentro da igreja estão perdendo a salvação, não por pecados escandalosos, mas por atitudes disfarçadas de santidade. Gente que julga, que fere com palavras, que se sente superior por causa de cargos, tempo de igreja ou conhecimento bíblico, mas que esqueceu de amar. Você falava de mim, mas não falava como eu. Você ensinava sobre o céu, mas não conduzia ninguém até ele. Essas palavras me fizeram sentir vergonha, uma vergonha profunda, de tal forma que não consegui sustentar o olhar. Mas mesmo assim, ele me deixou ali, me mostrou tudo, permitiu que eu visse meus erros, não para me condenar, mas para me despertar. Então Jesus estendeu a mão e disse: Agora vai e fale como alguém que foi ferido e curado, não como quem nunca errou. Foi nesse momento que eu compreendi que o verdadeiro arrependimento não está apenas em reconhecer o erro, mas em permitir que a dor dele se transforme em uma mensagem viva. Que a ferida cicatrize, mas nunca seja esquecida. Que o erro se torne lição, para que outros não caiam no mesmo abismo. Porque o maior pecado da minha vida não foi o que cometi, mas o que alimentei com minhas palavras. O que espalhei pela boca, o que plantei nos corações já feridos. Jesus me mostrou que no final, a língua tem poder de vida e morte. E eu estava usando a minha para matar, quando deveria estar usando para restaurar. Tudo aconteceu tão repentinamente quanto havia começado. A luz que antes preenchia tudo começou a se dissipar como névoa ao sol. A presença dele ainda estava ali, mas começava a se afastar. No lugar do brilho, veio o peso. No lugar do toque suave, veio a dor. E no lugar do silêncio divino, ouvi um som agudo e artificial, um bip. Então o ar invadiu meu peito, como se estivesse sendo puxada de volta. Meus olhos se abriram de repente. A luz do quarto era fraca, mas intensa demais para alguém que acabará de sair de um encontro com a eternidade. O teto branco, o cheiro de hospital, o soro no braço, a enfermeira chamando meu nome. Tudo parecia familiar, mas ao mesmo tempo estranho. Eu estava de volta, mas não era mais a mesma pessoa. Enquanto as pessoas ao meu redor expressavam alívio por eu estar viva, dentro de mim surgia uma sensação desconcertante, algo que eu não sabia como lidar. Era como carregar dois mundos dentro do peito. O mundo conhecido, com suas rotinas e aparências, e o outro, o mundo invisível e eterno, onde nada passa despercebido, onde cada palavra tem peso e cada ação ressoa diante do trono de Deus. Nos primeiros dias, meu corpo parecia querer viver, mas minha alma ansiava por silêncio, um silêncio profundo e reflexivo. Eu olhava as pessoas ao meu redor e me perguntava: quantas delas também usavam a língua como uma arma? Quantas estavam presas nas correntes da religiosidade sem perceber? Fiquei em silêncio por dias, evitando visitas e ligações. Até o espelho parecia me acusar. Eu me via e lembrava do olhar de Jesus. Não havia condenação, mas havia verdade. E uma vez que você enxerga a verdade, nunca mais consegue ver o mundo da mesma maneira. Minha família achava que eu estava traumatizada. Alguns disseram que era efeito da medicação. Outros pensaram que estava fraca e sensível por causa da idade. Mas ninguém, absolutamente ninguém, entenderia se eu dissesse que estive diante de Cristo. Que ele me mostrou o pecado disfarçado sob minha religiosidade e me chamou de volta não para mais alguns anos de vida, mas para alertar os corações. E foi aí que começou o meu verdadeiro conflito. Como contar isso sem parecer insana? Como dizer às pessoas que sempre me viam como exemplo que eu estivera errada o tempo todo? Como explicar que eu, que sempre apontei o dedo, agora estava sendo apontada por uma verdade que não veio de homens, mas do próprio céu? A primeira vez que tentei falar sobre minha experiência, a reação foi um choque. Estávamos em um pequeno grupo na casa de uma irmã com quem orava há anos. Eu compartilhei apenas uma parte, dizendo que durante minha parada cardíaca tive uma experiência profunda com Deus. Ele me mostrou como muitas vezes usamos a Bíblia como uma ferramenta de opressão em vez de cura. O silêncio que tomou conta da sala foi desconfortável. Algumas pessoas desviaram o olhar, outras mudaram de assunto. Uma irmã com um sorriso forçado disse: "Mas você sempre foi firme na palavra. Não será que foi só um sonho?" Essas palavras, mesmo ditas educadamente, me atingiram como uma negação. Era como se minha vivência não tivesse valor.
Fui chamada de exagerada, sensível demais, ou acusada de espiritualizar tudo. E a cada nova tentativa de falar sobre o que vivi, o peso no ambiente aumentava. Percebi que as pessoas não se sentiam desconfortáveis por minha história, mas pelo espelho que minhas palavras se tornavam. Quando você volta com uma verdade espiritual, aqueles que vivem na superficialidade não sabem onde se esconder. Então, por um tempo, me calei novamente. Mas desta vez não foi por medo. Foi por discernimento. Entendi que nem todos estão prontos para ouvir e que há momentos em que o silêncio também fala. Mas dentro de mim, o chamado de Deus ainda ressoava. Volte e avise a todos. Foi assim que começou minha verdadeira luta, não contra o diabo, mas contra a incredulidade de quem deveria crer. Contra o comodismo de quem diz seguir a palavra, mas rejeita quando ela toca em feridas pessoais. E contra a minha própria vergonha de admitir que estive errada por tanto tempo. Apesar disso, uma certeza me sustentava. Eu voltei por uma razão, e a mensagem que carrego ainda precisava ser compartilhada. Depois daquele dia, nada em mim ficou igual. Eu não voltei apenas de uma parada cardíaca. Eu voltei de um confronto com a eternidade. A Dorothy que morreu naquela poltrona não foi a mesma que abriu os olhos no leito do hospital. Algo foi arrancado de mim, algo foi revelado, e acima de tudo, algo foi restaurado. Meu coração não desejava mais as mesmas coisas. O que antes me dava prazer, como ganhar discussões bíblicas, corrigir os outros com dureza ou observar os cultos de forma crítica, perdeu todo o seu valor. Não era mais sobre estar certa, era sobre estar salva. Era sobre salvar os outros, ser mais parecida com Jesus e não apenas falar em seu nome. E foi isso que ele me ensinou. Não basta carregar a Bíblia, é preciso carregar a cruz. Não basta citar versículos, é preciso viver o amor. E o amor não julga para machucar. O amor confronta com lágrimas, não com orgulho. O amor chama para perto, não afasta com exigências. Hoje minha língua ainda fala, mas de forma diferente. Fala mais baixo, fala com temor, fala com compaixão. Antes eu falava para impor, agora falo para alcançar. Antes eu usava palavras como pedras, agora uso-as como pontes. Minha missão é clara: alertar aqueles que estão caindo no mesmo erro que eu vivi por tanto tempo. Pessoas que oram, cantam, jejuam e ensinam, mas destroem com a língua afiada. Gente que está firme no altar, mas distante do coração de Deus. Gente que conhece as Escrituras, mas esqueceu o espírito delas. Se você chegou até aqui, talvez Deus esteja te chamando como me chamou. Talvez essa história não seja só sobre mim, mas sobre você. Sobre o que você anda dizendo, o que você anda calando, o que você pensa quando ninguém está ouvindo. Porque diante do trono, tudo será revelado. Mas a esperança, sim há. Se Ele me deu uma nova chance, mesmo depois de tantos anos de religiosidade cega, Ele também pode restaurar sua visão. Ele pode purificar sua boca, pode transformar sua forma de falar, de pensar, de amar. Ele pode te usar, não como juiz, mas como cura. A Bíblia diz em Provérbios 18, versículo 21, a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Eu colhi o fruto da morte por muito tempo, mas agora quero semear vida. Quero que minhas palavras tragam esperança, consolo, verdade, mas com graça. Então, se você se sentiu tocado por essa mensagem, não ignore, não resista. Deus está te chamando para mudar, para voltar ao primeiro amor, para abandonar a capa da religiosidade e vestir o manto da compaixão. Hoje não falo mais com a altivez de quem aponta o erro, mas com a humildade de quem quase perdeu a salvação por achar que já estava salva. E eu sei que essa história pode ter mexido com você. Talvez tenha te incomodado, talvez tenha revelado áreas que você não queria tocar. Mas é assim que a verdade age. Ela não nos destrói, ela nos liberta. Muito obrigada por assistir até aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum testemunho. Nos vemos no próximo vídeo.